Eu sei, esse vídeo aqui tá começando um pouco diferente, mas eu preciso te dizer que esse é o setup que eu encontrei mais rentável para você operar um mini índice no intraday, beleza? Ele deu uma rentabilidade de mais de R$ 1.000 operando um mini contrato no primeiro mês. Foi uma rentabilidade de mais de 100% em um mês de operação. Então assiste esse vídeo, presta bastante atenção, tenta pegar os segredos do setup e se você tiver qualquer dúvida, põe no comentário aí embaixo, tranquilo? Eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ative as notificações se você quiser saber dos novos vídeos e vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício com mais um backtest no dedo e no vídeo de hoje a gente vai continuar o setup do 1, 2, 3 de compra e venda, só que dessa vez no intraday, 15 minutos do mini índice. Eu sei que vocês querem ver mini índice e mini dólar, não é o meu foco, tá? Eu prefiro focar em ações porque os gráficos são bem mais confiáveis em ações, porém eu fiquei curioso para ver como esse sistema ia desempenhar tanto no mini índice quanto no mini dólar. Tranquilo? Eu já deixei a nossa tabela separada aqui, ela já está com todos os dados aqui certinho e tem algumas alterações. A nossa média agora é a média de 20. A gente vai continuar usando aquele filtro do estocástico que provou pra gente que valia a pena, né? Que é não entrar nos extremos ali a favor da média. Eu fiz uma atualização para a gente saber quantos trades de compra e quantos trades de venda a gente teve. E eu mudei o valor inicial para R$ 1.000 porque a maioria de vocês vai começar com R$ 1.000, né? Acho que você está vendo esse vídeo, provavelmente você não vai colocar muito mais dinheiro na conta para poder fazer isso aí. Então eu estou fazendo para quem está realmente começando e vai operar com um mini contrato com R$ 1.000 ali, tá? Mas o valor aqui, quando você digitar, você pode só pegar a quantidade de pontos e multiplicar pelo número de contratos que você vai operar, tranquilo? Aqui o valor vai ficar em real, mas não precisa se preocupar, é só você converter para pontos ali, que a variação vai ser a mesma, tá? Então é isso aí, vamos lá. Eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa as notificações se você quiser saber quando que eu lançar um novo vídeo. Olha só, deu a nossa primeira entrada aqui, né? Não deu ainda, mas a gente tem o setup armado aqui, da mínima para máxima, com o alvo lá em cima. E a modificação que eu falei, né? Aliás, eu não lembro se eu falei, mas o nosso stop agora ele fica na mínima dos 3 últimos candles. Isso vai aumentar o nosso nível de acerto, mas vai diminuir um pouco o payoff, tá? Então a gente vai ter uma proporção de 1 para 1, mas teoricamente a gente vai acertar mais. Eu vou fazer só uma modificação aqui para a gente ver ali se ele atingiria o nível de 1618. E aí eu vou deixar ali, só por quesito curiosidade. Aqui o setup não ativou. E aqui a gente teve o setup de novo, tá vendo? Ele fez essa mínima mais baixa do que essa e mais baixa do que a do próximo candle. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, vou botar ele no meu ponto de entrada, aqui a minha saída. Esse é o ruim de fazer no TradingView aqui. A minha saída aqui na máxima, o meu stop na mínima dele e aí pronto. A gente teve a entrada nesse nível do... Eu vou deixar aqui, tá? E depois eu coloco. Em 117.440. Agora eu vou lá para a tabela. E aí o nosso preço de entrada em 117.440. Ok. Por enquanto, não precisa se preocupar com a variação ali, tá? A gente tá só vendo ali e você vai ver já como é que ela vai atualizar. Então, vamos ver. Foi no nosso alvo. Foi no 100%, iria no 161. Então aqui em 100% em 118.005. E aí beleza, ele tá dando aqui pra gente que a variação foi de R$ 565, tá? Realmente foi uma variação de R$ 565, porque é uma variação de 565 pontos. A nossa entrada é na máxima e aí a nossa saída está aqui, tranquilo? Então é só isso que você tem que pensar. Os R$ 565 seria o equivalente àquilo ali se você tivesse com 5 contratos. Se você tiver com um mini contrato, é só você dividir esse valor por 5, tranquilo? E aí, então vamos fazer o seguinte, ó, eu já vou deixar ele com a fórmula aqui,
para dividir por 5. A gente pode colocar só vezes 0,2, né? Vezes 0,2 e pronto, seria uma operação de R$113, beleza? Eu vou já estender ela aqui para baixo. Mais um. Ok, então aqui a gente está operando com um mini contrato, tá? Lembrando que isso aqui é bastante coisa, R$1.000 para conta que a gente já viu que é pouco, né? Ok, vamos lá. Lembrando que se o nível do estocástico estiver aqui acima de 80, a gente não faz a compra, tá bom? Porque isso daqui seria um setup de compra novamente, daqui para essa máxima, daqui, gente, tá difícil, peraí, pronto, agora sim, daqui para essa máxima, para essa mínima, com alvo ali em 100%, tá? Mas o estocástico está com as duas linhas ali acima do 80, uma desceu, a outra não, então a gente não faz a operação. Agora que desceu, se der 1, 2, 3, a gente pode comprar. Tranquilo? Então aqui, fomos livrados de um possível stop, porque o nosso stop ficaria nessa mínima. Bom, eu vou deixar ele marcado só para a gente poder ver. E aí aqui, ele fez essa mínima aqui, vamos ver, 11,90, 11,85, essa mínima já é mais alta, então aqui ele armou o setup pra gente, e aí bateu lá no alvo então. Lembrando que o stop ficaria na mínima da menor mínima, tá? Então a gente entra ali em 118,240 e sai em 118,555. Ok, então seriam mais R$63 de lucro com um contrato. Vamos lá. Eu vou deixar ali essa entrada aqui com esse stop aqui, só para poder ver se a gente seria estopado antes de atingir o alvo. Não, atingiu o alvo, tranquilo. Então, deixa aqui, remove. Ok. Agora tem mais um 1, 2, 3 aqui. E aí a gente vai traçar a linha aqui direto. Ali. Vamos ver. Foi no alvo mais uma vez, então 118,645. E a saída lá em 118,970. Beleza. E aí acabou o dia. Tranquilo, abrimos com gap de baixa, estamos abaixo da média de 20, então a partir de agora a gente procura 1, 2, 3 de venda e não mais de compra. Isso daqui é um 1, 2, 3 de venda. Tranquilo? Não ativou, então esquece. E aí a gente fica esperando, passamos para cima da média móvel e aí dá uma complicada. Aqui ele daria o setup se essa mínima fosse mais alta, não é, caiu. E aí agora estamos em cima da média e teria 1, 2, 3 aqui. Não ativou, então esquece. A gente remove aqui e tem mais um 1, 2, 3 aqui, porque os preços ainda estão acima da média, tá? Estão fechando acima da média. Ativou, então a gente teve a entrada, o stop ficaria nessa mínima e deu alvo. Então 118,490 e a saída em 118,995. Ok. Vamos lá, vamos passar. Estou eu procurando o botãozinho de passar ali. Isso aqui era um 1, 2, 3 que não ativou. Agora a gente tem mais um 1, 2, 3 e esse ativou. Você sabe que normalmente eu trato esses candles verdes como abriu, desceu, rompeu a mínima, subiu, ativou a máxima, tranquilo? Mas eu não vou considerar eles como entrada aqui porque a gente está no intraday. E aí sempre que aparecer o setup, por exemplo, agora a gente tem mais uma entrada. E essa entrada fica dessa mínima para a maior máxima dos 3 candles e o stop fica na mínima dos últimos 3 candles. Bom, já foi direto no alvo, que é muito bom.
Então a gente entrou em 118.875 e saiu em 119.135. 118.875, 119.135. É isso aí mesmo, certinho. Ok, e daria o alvo de 1618, né? Esse daqui só daria agora 1618. Ok, caiu, estamos abaixo da média de 20, acabou o dia. Tranquilo, ainda estamos abaixo, então a gente procura só pelo setup na ponta da venda. Isso daqui é um 123 de venda, tá? É 695, não, ainda não é, agora é. E aí seria isso aqui projetado para baixo. Só que a gente está muito longe da média e o nosso estocástico está sobrevendido. A gente não pode fazer essa operação. Tranquilo? Então a gente fica esperando ele dar um 1, 2, 3 quando o estocástico estiver acima, como aconteceu agora. Se o stop tivesse aqui no original, a gente teria sido estopado. Aqui ainda não, mas ainda foi meio caro isso aí. Bom, agora teria mais uma venda. E essa venda a gente teria que fazer. Então assume esse stop aí. Então o stop aqui ficaria na máxima dos últimos candles. E a nossa entrada em 116.865. E o stop em 117.480. E é uma operação short. Espera aí. A gente entrou vendido em 116.865. Agora sim. Tá bom. Deixa só eu formatar aqui rapidinho. Pera aí. Pronto, está formatado agora e quando a gente colocar short ele vai ficar vermelho. Ok, então foi um stop, paciência. E aí os preços passaram para cima da média. Então agora a gente começa a pensar em 1, 2, 3 de compra. Sendo que isso aqui é o setup na ponta da compra. Não ativou. Se ele não ativou, a gente tem que esperar. Tranquilo? Como eu falei, eu não vou fazer essas operações aqui esperando o próximo candle. A gente poderia ter descido a entrada, isso é aceitável, tá? Mas eu não vou executar dessa forma nesse backtest, pelo menos. Aqui não. Aqui ele ativou o setup, né? Que é dessa mínima para essa máxima aqui a partir do ponto de entrada. E não estopou ainda, agora estopou. Que o nosso stop seria nessa mínima aqui. Então 117.925, 117.925 e um stop em 117.750. Ok, menos R$35 de stop. Vamos fazer aqui então mais 3 operações até a décima. Estamos abaixo da média, agora a gente procura 1, 2, 3 na ponta da venda. Isso daqui, máxima igual eu estou considerando. Se rompeu a mínima eu estou vendendo, tá? Então daqui para cá, a partir do ponto de entrada, nosso stop na máxima dos últimos 3 candles. E aí acabou. Então se acabou o dia eu tenho que remover essa operação da minha planilha, tá? Porque a gente não pode operar ela com gap para o dia seguinte. Então esquece ali. Vamos lá. Estamos abaixo, então tem que procurar por venda, 1, 2, 3 de venda. Isso daqui é um 1, 2, 3 de venda. Vamos ver se ativou. Ativou. Aliás, isso aqui não era 1, 2, 3 de venda, desculpa. Essa máxima é menor do que essa daqui é mais ou menos a mesma coisa. Agora eu tenho 1, 2, 3 de venda, que é para cá. Se romper a mínima, a gente vende. Não rompeu. Agora eu tenho mais um 1, 2, 3. Se romper a mínima, a gente vende de novo. E rompeu. Lembrando que eu considero que ele sobe, rompe, pegaria o stop, mas não ativou. E depois ele volta e desce, tranquilo? E aí o nosso stop fica na máxima aqui do candle, dos que montaram 1, 2, 3. E aí o alvo ficaria lá embaixo.
Bom, tomamos um stop então, e aí tem uma entrada em 116.665, essa entrada é short, e a nossa saída é em 116.890. Isso aí, tranquilo. Deixa eu mudar aqui. Nossa conta é na real de R$1.000. E não, vamos lá. Daqui a pouco, quando terminar o vídeo, eu vejo isso aqui. Vamos lá. Temos mais um 1, 2, 3 de venda aqui, porque os preços ainda estão fechando abaixo, né? O último candle que forma 1, 2, 3 fechou abaixo. Então seria um setup de venda que não foi armado. Agora ele fechou acima, eu tenho setup na compra. Então daqui para cá, com o alvo em 100%. Então 116.985. E a saída em 117.290. Ok. E seria 1, 2, 3, não deu entrada. Esse é 1, 2, 3. Agora a gente não sabe. Teoricamente ele rompeu a máxima e a mínima aqui. Então isso daqui pra gente ainda não deu stop, né? Porque o nosso stop está na mínima dos últimos 3 candles. Então agora deu stop. 117.215. Foi uma operação long e estopou em 117.005. Eu estou colocando exatamente os valores que estão ali, tá? Então de repente isso daí daria R$1 a mais de prejuízo na nossa conta. Bom, eu acho que já deu para entender o sistema, deu para poder ver como é que vai ser. Eu vou pausar o vídeo e volto daqui a pouco com o resultado. Aguenta aí. Ok, voltei. Voltei muitas horas depois, eu sei que você não sabe disso, mas temos aqui o resultado e eu preciso dizer, é assustador. O resultado foi muito, muito bom. Seguinte, eu vou voltar aqui e vamos ver se você consegue entender, né, o que eu fiz. Nesses 2 meses aqui, foram feitas bastantes operações. Ih, ferrou, não sei. Seguinte, a gente teve aqui, né, logo de cara, essas primeiras entradas, vocês viram, depois eu vim marcando elas porque eu comecei a perceber uma coisa bem interessante. Eu vou continuar mostrando aqui, falando algumas coisas, e aí você vai vendo aqui se você consegue entender, né, o que eu estava fazendo. Como eu falei, no sistema a gente fechou acima da média de 20, o setup só pode ser armado para compra. Fechou abaixo da média de 20, o setup só pode ser armado para venda. E aí você percebeu que quando eu comecei o backtest, eu tinha feito ele só com alvo de 1 para 1, né? E agora a gente tem alvo de 1 para 1, 1 para 1.618 e 1 para 200. Porque quando chegou em determinado ponto do backtest, eu falei, cara, toda vez que o ativo está atingindo 100%, né, ou ele é estopado e não atinge nada, ou ele atinge o 100% e depois ele atinge o 1.618. E aí eu comecei a fazer, e depois eu comecei a perceber que além do 1.618, ele estava atingindo o alvo de 200 também. Muitas e muitas e muitas vezes. Basicamente todas as vezes. E aí a rentabilidade teoricamente iria aumentar, né? Então eu precisei voltar e editar e mudar a planilha e colocar os dados e tal, porque eu precisava saber, a curiosidade estava honestamente me matando, né? E é que você consegue ver que basicamente todas as que deram prejuízo logo de cara, e as que deram lucro, tá vendo? 0, 100%, bateu 100%, bateu 168, bateu 200%, e veio dando um resultado bem consistente o tempo inteiro, respeitando o nosso filtro de não operar quando ele atingir o nível de 80 do estocástico a favor das entradas, tá? Então valeu bastante a pena, e muitas vezes, muitas não, na verdade poucas vezes você vai ver isso aqui também. O sistema deu a entrada aqui e ficou, e no fim do dia, de repente ele atingiu esse aqui, atingiu 100, mas aí a gente saiu no leilão de fechamento, tranquilo? Isso aqui é extremamente importante,
porque a operação foi levada até o fim do dia. Se ela não bateu no alvo nem no stop, a gente leva até o fim do dia e deixa para lá. E aí, bom, tem algumas violinadas no meio do caminho que depois são compensadas. E eu queria mostrar para vocês, tem uma operação aqui muito em especial, que é a operação número 29. Tem a 29, na verdade, tem essa salada aqui. A gente veio, fez a venda aqui, ele voltou e estopou. E no momento seguinte do stop, ele fecha o setup 1, né? 1, 2, 3, de venda de novo abaixo da média móvel. E aí foi hora de vender. A gente vendeu aqui, saiu no leilão, porém, né, teria um monster gap ali e teria dado lucro, né, considerando que aquilo ali seria uma barra vermelha. Depois a gente vem aqui, cadê? Temos realmente muitas operações. Em média tá dando 2, 3 operações por dia no máximo, tá, galera? Em média aqui 2 mesmo, mas o plano de 2 meses deu 62, 73 operações. Eu estou procurando essa daqui. Essa daqui é a mais importante de todas. Eu quero que vocês percebam o risco retorno dessa operação. Isso daqui é o ideal. Ele fez um 1, 2, 3. E aí a gente entra no rompimento dessa máxima, não no rompimento dos 3 candles. O stop fica nessa mínima. E isso faz com que o nosso risco retorno, eu vou até colocar a ferramenta aqui, seja esse aqui, ó. A gente teve um risco e um retorno, né, de 100%. Na real, quando a gente busca 100% da amplitude das 3 barras, que é esse setup, a nossa entrada ela acaba sendo antes. Então aqui o risco de retorno já foi de 1.78. Quando a gente joga para o 161, o risco retorno foi de 2.9. E quando a gente joga para 2, o risco retorno foi de 3.61. E isso é lindo, isso é muito dinheiro para pouco risco, tranquilo? Então eu quero que essa operação aqui fique marcada na cabeça de vocês, para vocês lembrarem que vale muito a pena, né? E aí, é claro, a gente está trabalhando no gráfico de 15 minutos, o stop é longo. Então assim, o stop é grande? O stop é grande porque a gente está num gráfico de 15 minutos. E aí não tem exatamente stop pequeno, tá? Tem dia bem lateral também, que aqui obedecendo o setup, a única entrada que deu foi essa, foi venda, deu um lucro pequeno que a gente carregou até o final do dia, tá? Eu vou colocar aqui então, tô passando aqui, né? Qualquer coisa você dá um pause aí para poder dar uma olhada na tela e ver se você concorda ou não com as operações que foram feitas, tá? Mas todas elas estão seguindo bem o setup do que eu falei ali, nas regrinhas que eu coloquei, né, que foram um pouco além das regras do próprio sistema, e aí foram feitas até a última data de pregão que eu tinha aqui, que foi no dia 21 de fevereiro, tá? E aí, vamos para a tabela, porque a tabela é a parte mais interessante disso aqui disparado. E aqui temos a tabela. Bom, no 15 minutos, né, a gente teve aqui no risco retorno 1 para 1 uma taxa de acerto de 59% e uma média de ganho por trade de 79,99 e uma média de perda de 63,21. A vantagem é que a gente acertou muito mais do que ganhou. E lembrando que esses cálculos estão sendo feitos com um mini contrato, beleza? Então a gente começou com R$1.000 na conta e operando de um em um mini contrato. O resultado, depois de 1 mês e meio, basicamente, né, foi de R$1.506 de lucro. Isso é 150% da nossa conta. Um payoff de 165. Tivemos 69 operações, todas elas ali anotadas. 35 trades na ponta da compra e 34 na ponta da venda. O maior prejuízo, o maior lucro, o menor prejuízo e menor lucro se manteve bem estável em relação a todas as que a gente fez, né? Porque todas elas basicamente a gente entra no mesmo ponto e toma stop no mesmo ponto. Raramente uma ou outra atingiu o alvo antes de voltar e dar stop ou dar um lucro menor porque encerrou o dia, tá? A gente ignora aqui o buy and hold, não vamos calcular buy and hold aqui. E aí eu quero abrir agora a planilha para vocês verem o resultado total de como seria a diferença colocando o alvo
em 1.1618 a rentabilidade aumenta monstruosamente. E o interessante foi o alvo para 2, a diferença foi bem pequena. Foi R$300 basicamente, nem 300, né? Ou 300, 50, 470, 370, 280. R$280 de diferença com um alvo razoavelmente maior. Isso aconteceu porque ele não foi atingido tantas vezes. Mas, cara, olha essa rentabilidade. Tá? Eu deixei anotado aqui que é 100% da barra, 161% da barra e 200% das 3 barras no caso. E eu acredito que você concorde comigo que o melhor resultado seja esse aqui, certo? A gente não teve o melhor ou maior resultado absoluto, mas a gente teve uma taxa de acerto mediana aí, um payoff de 2,46, e aí você não precisa ficar vendo ali aquela ansiedade se ele vai bater 2 vezes o seu risco das 3 barras ou não. Na verdade a gente corre o risco de 2 barras, né? A primeira não é um risco, a primeira ela só aumenta a rentabilidade. Então se você olhar por números puros, sim, o 15 minutos foi o que deu o maior retorno, né, o maior payoff. Foi também o que teve, no caso, a segunda maior taxa de acerto e foi definitivamente a maior rentabilidade. A média de perda ficou em R$60 mais ou menos, ou 60 pontos, tá? Lembrando que você pode converter isso aqui para ponto, a gente está operando um mini contrato, então são 60 pontos em média, e o outro de 61 que também cai para 60, né? Porque só varia de 5 em 5, e a média de ganho de 64, de 124 e a outra de 128. Se eu começar a operar esse sistema, o que eu estou considerando absurdamente, embora eu tenha considerado há um tempo que eu não ia mais operar mini índice e mini dólar, por ser muito alavancado, por eu não conseguir gerenciar o risco bem e tal, e por ter uma oscilação muito grande, no 15 minutos com esse sistema não tenho que reclamar, porque se mostrou um sistema altamente confiável. Eu operaria com alvo no 1618. Tranquilo? Isso é uma opinião pessoal, é como eu faria, como eu gostaria de ver o resultado. A rentabilidade, para mim, ficar com aquela ansiedade do vai no 2 ou não vai, que ali aconteceu muitas vezes de chegar perto, voltar para depois ir, não me deu muita confiança para operar ele com 2 para 1. Então, no caso aqui, para mim, o vencedor seria esse daqui. Né? Escolhendo o modelo para operar, eu operaria ele no 15 minutos com alvo de 1,618 às 3 barras. Beleza? Galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Para mim, fez uma diferença gigante. E eu espero que faça para você também. Dá uma olhada aí no vídeo, cara. É muito simples de entender o setup. E ele está se mostrando ridiculamente lucrativo, pelo menos nesse período. Faz o seu backtest também, não acredita cegamente no que eu fiz aqui. Embora eu faça isso para os meus estudos e esteja compartilhando com vocês, é importante que você teste para poder ver se você entendeu o sistema e compare o seu resultado com o meu, tranquilo? Eu vou dar uma rolada aqui para baixo, só para vocês verem e poder comparar, né, quais foram as operações que deu certo, quais que deu errado e tal. E aí, aqui é só para você saber que foi a parte onde deu uma zoada aqui, né? Porque foi a primeira operação que começou a acontecer diferente, que numa teve, na outra não teve, o valor foi diferente, não sei o que e tal, ali começou a zoar para mim. E o trade 41 foi quando começou fevereiro, tranquilo? Por isso que eu marquei ele de rosa aqui. Então toda essa rentabilidade aqui de 2.710, 2.630 ou 2.57 aconteceu em janeiro. Então no primeiro mês o capital já foi dobrado em absolutamente todos os sistemas, sendo que a gente não foi reinvestindo lucro. Tranquilo? A gente continuou operando um mini contrato durante todo esse período. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Poxa, deixa seu like, se inscreve no canal. Ative as notificações se você quiser saber quando eu lançar um vídeo novo. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, você pode comentar aí que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!